No vídeo de hoje conversaremos sobre como ganhar R$300 todos os meses de renda passiva com o BCFF11, um fundo imobiliário do segmento de fundo de fundos. Então fique comigo até o final e bora pro vídeo! Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. O BCFF11 é um fundo imobiliário do segmento de fundo de fundos, também conhecido como FOFs. Existe desde 2010, portanto ele possui quase 15 anos de existência. Foi mais do que provado com o tempo. Eu gosto de brincar que o BCFF11 possui dois tipos de investidores. O primeiro é aquele que trabalha demais e não tem tempo para ler os relatórios dos fundos imobiliários. E o segundo são os preguiçosos, que só querem saber de ganhar o dinheiro sem se preocupar em qual fundo imobiliário escolher. O BCFF11 atende muito bem esses dois públicos. Por quê? Porque ele é muito bem administrado pela BTG Pactual, que tem como principal objetivo a diversificação e o ganho de capital para os seus cotistas. Só para vocês terem uma ideia, o BCFF11 possui cerca de 75 fundos imobiliários e um pouco mais de 17 CRIs. Vamos analisar diretamente esse fundo imobiliário lá no Status Invest. Mas antes disso, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui todas as semanas e ganhe cada vez mais dividendos. Tá, vamos digitar aqui o ticket BCFF11. Já vai aparecer, vamos clicar. Vamos agora realizar a análise do BCFF11, esse fundo imobiliário do segmento de fundos. Então observe que o valor atual está em R$ 9,34. Apresentou uma mínima nas últimas 52 semanas, que nada mais é do que um ano, né? 12 meses. Então, ele apresentou uma mínima em R$ 7,73 e uma máxima em R$ 9,52. Então, ele está bem próximo das suas máximas. Apresenta um dividend yield de 9,84%, então ganhando de sobra aí da poupança. Vamos descer um pouco aqui no Status Invest. Então, observem que ele está em promoção. Então, o P sobre VP está em 0,96. O seu P sobre VP, então 0,96. Então, está em promoção. E apresenta aí 343 mil, um pouco mais de 343 mil cotistas. Então, um dado que eu olho bastante quando eu vou escolher um fundo imobiliário é a sua liquidez diária. Então, observe que ele tem mais de 2 milhões de liquidez diária. Isso é muito bom. Porque caso ocorra alguma emergência e você tenha que se desfazer da sua posição, você vai conseguir com facilidade. Ou se porventura você quiser comprar mais em grande quantidade, eu quero comprar 3 mil cotas, você também vai conseguir comprar com tranquilidade devido à liquidez média diária, que é mais de 1 milhão. Então praticamente aí quase 3 milhões por dia. O seu último rendimento, 7 centavos. Então isso aqui é muito bom. Então pagamento aí constante. Vamos dar uma olhada agora nos seus rendimentos. Vamos olhar aqui nos últimos 5 anos. Deixa eu clicar aqui nos últimos 5 anos. Então, vamos agrupar por ano. Então, observe que em 2020 ele pagou 70 centavos por ação. Em 2021 ele pagou 76 centavos. Em 2022, 83 centavos. Em 2023, 84 centavos. E em 2024, até o presente momento, ele já pagou 28 centavos. Então, observem que ele está numa crescente de dividendos. Vocês podem observar aqui essa reta. Então, ele está numa crescente. Então, provavelmente, em 2024, ele também vai pagar um pouco a mais. Tá? Então, pagou sempre numa crescente. Isso é muito bom para nós investidores. Tá bom? A sua data de pagamento, como vocês podem observar, é entre o dia 12 e 15 por ali. Então, provavelmente aqui é o 10º dia útil, tá? Que ele realiza os pagamentos. Então, isso é muito bom. Vamos descer um pouco mais aqui no gráfico.
Ele já teve 3 subscrições, em 2019, 20 e 21. É administrado pela BTG Pactual, como eu falei lá no início. Então, uma excelente administradora, essa BTG Pactual. Possui vários outros fundos imobiliários sob sua gestão e todos eles encaminhando da melhor maneira possível, pagando bons dividendos, bem diversificado, né? São bastante criteriosos nos seus fundos imobiliários. Vamos analisar o seu patrimônio líquido. Então observe que ele tem uma certa variação, né? Por quê? Porque ele é um fundo de fundos, então ele está sempre ali comprando, né? Ele compra fundos imobiliários, vende para fazer ganho de capital. Então nesses momentos aqui que ele deu uma caída, geralmente é porque ele fez uma venda de uma grande posição, né? Depois comprou novamente e assim sucessivamente, tá? Então ele precisa fazer essa movimentação com as cotas dos fundos imobiliários que estão no BCFF11 para realmente ter um ganho de capital e dessa maneira aumentar os rendimentos dos cotistas, tá legal? Vamos analisar agora outros dados que eu retirei diretamente do último relatório do BCFF11. Então observe aí na tela que 85% da sua carteira encontra-se em outros fundos imobiliários, 3% está em renda fixa e 12% estão em CRIs. Observe também o segmento de atuação de cada ativo que ele possui em carteira. Então observe que ele possui 47% em FIs de CRI e CRIs, 22% na área comercial, 12% na área logística, 5% em hotelaria, 6% em shopping, 4% em FOFs, 3% em caixa. Então, ele apresenta uma boa diversificação. O único ponto de atenção que eu gostaria de passar para vocês é a questão desses 47% em fundos imobiliários de CRIs e CRIs, né? Porque é fundo imobiliário de papel, é dívida, né? É dívida. Então, nós investidores, eu acredito que não podemos possuir uma concentração muito grande em dívida, né? Não podemos ter essa concentração. Então, o ideal aqui é no máximo 10%. Se você tiver 10% em fundos de papel, você pode ficar tranquilo, porque se der algum problema, alguma empresa não pagar a sua dívida, não honrar os seus compromissos, não vai impactar muito a sua carteira. Então, estar atentos na porcentagem de cada segmento na sua carteira é o principal a ser observado por nós investidores, principalmente eu e você que estamos começando, né? Às vezes aquele grande investidor que está há 20 anos no mercado, aí ele pode às vezes até arriscar um pouco mais, já tem uma experiência maior. Mas nós que estamos começando, não é o caso arriscar, correr o risco da ruína, né, que eu falo. Não podemos correr esse risco, tá certo? Verificando aqui o indexador. Então observem que 78% da carteira do BCFF11 está em IPCA+. Então isso é muito bom, porque a inflação, a tendência dela não é cair, a tendência dela geralmente é aumentar. Então você não vai ter impacto no seu rendimento se o indexador da carteira do fundo imobiliário estiver mais atrelada ao IPCA. Observem também que ele tem 18% em CDI, aí aqui sim vai ter um impacto no rendimento, porque 18% no CDI, a taxa Selic ela está o quê? Ela está numa tendência de alta ou de baixa? Está numa tendência de baixa, ela está agora a 10,75. Então isso impacta um pouco, vai impactar aqui nesse BCFF11 em 18% o seu rendimento. E possui 3% em IGPM, tá? Um outro dado que eu retirei lá do relatório é o top 20 investimentos na carteira. Então eu peguei ali, eu achei muito interessante que eles colocaram no seu relatório o top 20 investimentos do seu portfólio. Então observe que tem tanto fundos imobiliários quanto CRIs. Então o BTCI, ele possui 9,8% e assim sucessivamente, Canip, BTLG 2,8%, IRDM, CPTS. Então tem vários fundos imobiliários bastante conhecidos por nós. E olha o que eu falei aqui a respeito da diversificação, né, e concentração em um determinado fundo imobiliário. A maior concentração dele está em 9,8%,
que é batendo aquilo que eu falei para vocês no início, que nós não podemos ter mais de 10% em um determinado segmento na nossa carteira. Nós não somos ainda grandes investidores, seremos, mas não somos ainda. Então, 10%, se eu colocar ali, como eles estavam colocando, 47% só de fundo de papel na minha carteira, é muito grande, é quase todo o dinheiro praticamente. Então não é o caso corrermos um risco tão grande, principalmente nesse início, né? Quando eu falo início, é atingir o primeiro milhão. Tá? Enquanto você não atingir o seu primeiro milhão investido, você ainda é um iniciante. Tá? Você ainda é um iniciante. Então nós somos iniciantes. Eu também não atingi ainda o meu primeiro milhão investido. Então vamos com calma, mas mantemos a nossa constância dos investimentos, tirando todo e qualquer risco da ruína. A diversificação nos ajudará a alcançar esse objetivo. Agora, como ganhar R$300 todos os meses de renda passiva com o BCFF11? Isso é muito fácil de fazer. Agora que nós conhecemos o que é o BCFF11, vamos aos cálculos. Primeiramente, para que eu possa saber como receber R$300 todos os meses com o BCFF11, eu preciso saber quantas cotas eu preciso ter para receber esses R$300. Quais são os dados que eu tenho? Eu sei que uma cota, ela me paga todos os meses 7 centavos. Então faremos uma regra de 3, no qual uma cota ela me paga 7 centavos. Quantas cotas eu vou precisar para ganhar R$300? Fazendo esses cálculos, nós chegaremos ao seguinte resultado: a 4.286 cotas. Então, essa quantidade, que alguns podem achar uma quantidade imensa, né? 4.286 cotas, é o suficiente para que eu possa receber R$300 todos os meses. Agora, eu vou sempre receber isso? Não, senhores. Não vamos receber sempre isso, porque o fundo imobiliário é renda variável. Então nós vamos ter uma variação, nós receberemos valores diferenciados. Por quê? Se o BCFF11 me pagar 10 centavos, se eu tiver as 4.286 cotas, eu vou receber mais de R$300. Se ele me pagar 5 centavos no mês, as 4.286 cotas vão me pagar um pouco menos de R$300. Então você tem que ter essa consciência. Uma vez que eu tenho 4.286 cotas, eu vou estar recebendo R$300 todos os meses, todas as vezes que o BCFF11 pagar 7 centavos por cota. Se ele pagar mais, eu recebo mais. Se ele pagar menos, eu recebo menos. Como é que eu vou controlar isso? Comprando sempre mais todos os meses. Se você já está recebendo R$300 todos os meses com o BCFF11, o que é que você poderia fazer? Eu vou pegar R$200, vou gastar, e R$100 eu vou comprar mais BCFF11. Dessa maneira, todos os meses você vai aumentar suas posições e todos os meses você vai ganhar um pouquinho a mais de BCFF11. Isso é o grande segredo do fundo imobiliário. Agora, quanto será que eu gastaria, que eu teria que tirar do meu bolso para comprar essas 4.286 cotas? Nesse aspecto também é muito simples. Você também fará uma regra de 3, mas partindo do dado do valor da cota. O que é que eu sei hoje? Que uma cota me custa R$ 9,34. Também farei uma regra de 3. Então, se uma cota eu preciso pagar R$ 9,34, 4.286 cotas, eu vou ter que pagar quanto? Fazendo essa regra de 3, vai dar mais ou menos um pouco mais de R$40 mil. Então, com um pouco mais de R$40 mil, você teria essas 4.286 cotas. Para ser mais preciso, R$40.031. Isso é o valor aproximado que eu precisaria investir para comprar essas 4.286 cotas. Rapaz, Edson, 40 mil conto é muito dinheiro. É dinheiro, senhor. Mas você não precisa comprar, vou fazer um empréstimo, vou comprar logo. Não, o juro do empréstimo é muito maior do que o valor que você vai receber mensalmente. Se você também fizer uma regra de 3 para avaliar o dividend yield, vai ficar ali em torno de 0,74% ao mês. É muito mais do que a poupança.
A poupança é 0,6% ao mês. Então você vai estar ganhando mais, vai ganhar mensalmente, pode ganhar mais quando o dividendo do BCFF11 for maior. Então é muito melhor do que deixar o dinheiro parado em poupança. Mas você tem que alcançar. Isso pode ser uma meta estabelecida para um ano para você, para 2 anos. Se são 4.286 cotas, eu vou colocar uma meta, alcançar 4.286 cotas para o BCFF11. Não precisa, faça metas menores, faça metas de 100 cotas, 500 cotas, 1.000, 3 metas, períodos de como você consegue comprar todos os meses. Eu não sei quantas cotas você consegue comprar todos os meses. Eu só consigo comprar uma, que é R$ 9,34. Não tem problema, compre uma. Se você comprar uma todos os meses, você vai estar construindo a sua riqueza. Mas eu queria acelerar esse processo. Faça renda extra. O que é que você sabe fazer que você pode ganhar um extra? E esse extra, compre mais cotas. Porque lá na frente, a quantidade de cotas que você tiver, quanto maior a quantidade de cotas você tiver, mais dividendos você vai receber. Tá certo? Bem, pessoal, hoje mostrei para vocês como receber R$ 300 de renda passiva com o BCFF11. Percebemos que com 4.286 cotas eu já receberia essa renda passiva de R$ 300 e que para comprar essas cotas, para adquirir essas cotas, eu investiria por volta de R$ 40 mil e estaria recebendo um dividend yield de 0,74%. É pouco, mas é muito mais do que a poupança, que é 0,6% ao mês. Eu, particularmente, gosto de buscar 1% ao mês, mas para isso tenho que admitir que é necessário um pouco mais de esforço. Não é fácil você ganhar 1% ao mês nos investimentos, não é fácil. Mas se você se comprometer com você mesmo, ler os relatórios, estudar, buscar aqueles melhores projetos que tem muitos fundos imobiliários que possuem, você também alcançará esse 1% ao mês. E isso tornará a sua vida de investidor muito mais fácil. Você alcançará os seus objetivos de maneira mais fácil. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos juntos construir a nossa renda passiva. Um forte abraço e até a próxima.